Considerado como o grande jogador da nova geração do futebol brasileiro, Endrick foi campeão da Copa do Mundo Sub-17 com a seleção brasileira, ídolo e peça-chave na equipe de Abel Ferreira. Chegou ao Real Madrid como uma das maiores promessas do futebol brasileiro. E mesmo assim, um ano após seu último empréstimo, o clube já cogita mandá-lo para fora novamente. Só que dessa vez, o detalhe muda tudo. O próprio Endrick não quer ir. Se você ainda não se inscreveu no canal, aperta o botão agora, porque é aqui que os bastidores do futebol chegam antes de todo mundo. E o mais interessante é que essa história não é exclusiva dele. Ao longo desse vídeo, você vai ver que existe uma estratégia que vem aumentando drasticamente no futebol europeu, o mercado de empréstimos de jovens promessas. Esses jogadores jovens de altíssimo nível, comprado por fortunas que vivem exatamente esse dilema: ficar brigando por minutos num banco badalado ou sair para jogar de verdade em outro lugar. Vamos entender o caso Endrick mais a fundo e depois te mostro pelo menos 3 outros jogadores vivendo praticamente a mesma novela agora em 2026. Vamos ao fato. Segundo reportagem da Fox Sports Internacional e também do portal Viagol, publicada em 28 de julho, o Real Madrid não descarta emprestar Endrick novamente nesta janela. Por que agora? A motivação é porque o clube está de olho em reforços de peso para o ataque. O nome mais forte ligado ao Real é o do ponta do Bayern de Munique, Mikel Olise, craque da última Copa do Mundo. E para acomodar essas contratações, alguém vai precisar abrir espaço no elenco. Vale lembrar o histórico recente. Endrick passou a segunda metade da temporada 25-26 emprestado ao Lyon e teve uma campanha muito boa, 8 gols e 8 assistências em 21 jogos. Foi justamente esse empréstimo que ajudou a garantir seu lugar na Copa do Mundo de 2026. Só que, de volta a Madrid, ele voltou a esbarrar num problema antigo: espaço. Antes da lesão que o tirou do Mundial de Clubes de 2025, ele já vinha perdendo terreno, e foi justamente nessa brecha que o jovem Gonzalo Garcia apareceu marcando 4 gols no torneio nos Estados Unidos e virando uma alternativa real no ataque. Agora some a isso a chegada de Diomandé, negócio de mais de 100 milhões de libras, praticamente fechado. E você entende por que a comissão técnica de José Mourinho já avisou: Endrick não tem vaga garantida, vai ter que brigar por minutos saindo do banco. Mas Endrick não recebeu bem essa notícia. Diferente da última vez, quando o empréstimo ao Lyon foi visto como uma movimentação estratégica quase consensual, pensado para garantir minutos de cara com a Copa do Mundo, agora a história é outra. Segundo a reportagem, os empresários de Endrick estão se recusando a aceitar um novo empréstimo, mesmo sabendo que a disputa por posição vai ser dura. O entorno do jogador afirma que o foco dele agora é ficar no Santiago Bernabéu e conquistar seu espaço em definitivo, não sair de novo. Essa é a ideia principal de Endrick até o final da temporada. Ou seja, de um lado, o clube que colocou ele na vitrine, mas monta o elenco cada vez mais lotado no ataque; do outro, um jogador que sabe que cada empréstimo, por mais bem sucedido que seja, também carrega um risco simbólico, o de reforçar a etiqueta de jogador emprestado, nunca de peça titular no projeto. E nesse embate, o clube quer gerenciar minutos versus jogador que quer construir uma carreira. O primeiro exemplo, e talvez o mais parecido de todos, é o de Mark Gill, do Chelsea. Gill chegou ao clube inglês em 2024, vindo das categorias de base do Barcelona, por cerca de 6 milhões de euros. Outra jovem promessa comprada com contrato longo, até 2029. Sinal de que o clube acreditava no potencial dele. Só que a trajetória dele desde então é quase um manual de como esse tipo de situação pode sair de controle. Foi emprestado ao Sunderland, no campeonato inglês, para ganhar ritmo de jogo. Só que o empréstimo foi interrompido no meio, porque o Chelsea precisou repatriá-lo depois de uma lesão do seu atacante titular e da recusa de outro jogador, Nicholas Jackson, em voltar ao clube. Resultado: Gill voltou para Londres, mas seguiu sem espaço. Chegou a passar meses sem entrar em campo na Premier League. E aí, em maio de 2026, veio à tona que ele mesmo pediu para sair, de preferência no empréstimo de volta. O Chelsea, porém, está numa negociação bem mais complexa que isso. Avalia entre vender em definitivo por valores que podem chegar a 50 milhões de euros ou negociar um empréstimo com cláusula de recompra, para manter a possibilidade de trazê-lo de volta caso ele se destaque em outro lugar. E aqui
Aqui percebemos a semelhança com o caso Endrick, um clube gigante que compra jovens em quantidade, mas não consegue ou não quer abrir espaço real no time principal para todos eles, e o jogador no meio disso, tentando decidir se aceita ser mais um nome estacionado no elenco ou se luta por outro caminho. E a situação vivida por Endrick expõe as entranhas de um modelo de negócios consolidado na Europa atualmente. Os gigantes europeus não compram promessas da América do Sul ou da África apenas para suprir necessidades imediatas de elenco. Eles compram para monopolizar o talento global e sufocar a concorrência antes mesmo que ela exista. Ao extrair precocemente esses jogadores de seus centros de origem, os clubes transformam as ligas periféricas da Europa em verdadeiros laboratórios de adaptação. O problema é que esse test drive impõe uma carga psicológica e tática desproporcional a jovens de 18 e 19 anos, e isso ajuda a quebra de continuidade dos jogadores, precisando se adaptar a um novo país, idioma e estilo de jogo. Quando finalmente engrena, como o Endrick fez ao marcar 8 gols e dar 8 assistências no Lyon, ele é devolvido à estaca zero no clube de origem. Como abordado anteriormente, entrar na ciranda de empréstimos sucessivos mina a moral do atleta. Ele deixa de ser trabalhado como um ativo de elite e passa a ser tratado como um ativo financeiro em busca de valorização para revenda. E para o jogador, a promessa do sonho europeu muitas vezes fica mascarada apenas pela valorização monetária da transação. Quando um jovem talento troca o protagonismo em seu país de origem pelo banco de reservas badalado de um gigante europeu, ele entra em uma zona de risco extremo. Perda de ritmo de jogo em anos cruciais, dos 18 aos 21, o atleta precisa de minutagem para consolidar sua tomada de decisão e maturidade física. Ficar estagnado no banco, como aconteceu com Mark Dew após seu retorno forçado ao Chelsea, paralisa sua evolução. E o ecossistema, ele é impagável e impiedoso. Se o jovem não performa imediatamente nas poucas brechas que recebe, como a concorrência brutal que Endrick enfrenta com a ascensão de Gonzalo Garcia e a chegada de reforços milionários como Yan Diomandé, o clube simplesmente compra a próxima grande novidade, e isso afeta a mentalidade desses atletas mais novos. Um considerado como fenômeno se vê em pouco tempo esquecido pela mídia, fora da seleção nacional e frustrado por não conseguir vestir a camisa que sempre sonhou. O garoto que saiu do Brasil como o novo fenômeno se vê em pouco tempo esquecido pela mídia, fora da seleção nacional e frustrado por não conseguir vestir a camisa que sempre sonhou. A decisão da equipe de Endrick de bater o pé contra um novo empréstimo em 2026 é um divisor de águas. Ela reflete a conscientização de que jogar 15 minutos pelo Real Madrid ou exigir permanência para brigar por espaço pode ser mais seguro para a carreira de Endrick, com o objetivo de se tornar uma peça importante do que jogar 15 minutos pelo Real Madrid ou exigir permanência para brigar por espaço. O argentino Franco Mastantuono, de apenas 18 anos, chegou ao Real Madrid como uma das maiores contratações jovens da América do Sul nessa janela. E segundo o jornalista Fabrício Romano, o próprio Real já projeta o próximo passo da carreira dele, um empréstimo ainda nesta janela, para ganhar experiência no futebol europeu antes de disputar espaço no elenco principal. A diferença-chave aqui é o momento e o tom da decisão, enquanto no caso de Endrick, o empréstimo aparece como algo imposto pela falta de espaço e por isso gera resistência do jogador. No caso de Mastantuono, pelo menos até agora, a ideia é tratada como parte natural do desenvolvimento do atleta, algo mais próximo do que foi o próprio empréstimo do Endrick ao Lyon na temporada passada. Isso mostra bem o ponto central. O empréstimo em si não é o vilão. O problema é quando ele deixa de ser um projeto de carreira combinado com o jogador e passa a ser apenas uma solução de elenco para o clube. E para entender o motivo estrutural por trás de tantos casos parecidos, depois da Copa do Mundo, o mercado europeu ficou ainda mais agressivo. Clubes gigantes compraram jovens promessas em série, muitas vezes como aposta de valorização futura, sabendo que nem todos vão caber no time principal ao mesmo tempo. O resultado é um estoque de jovens talentosos demais para o número de vagas disponíveis. E aí o empréstimo vira quase uma peça de gestão de elenco. Mantém o jogador sob controle do clube, evita vender barato demais e ainda serve para testar se ele está pronto ou não para o nível exigido nas ligas mais cobiçadas da Europa. O problema é que do outro lado está um ser humano de apenas 18 a no máximo 20 anos, tentando construir uma carreira. E cada empréstimo mal sucedido ou cada ano
ano parado no banco pesa no currículo e na confiança desses jogadores. É exatamente esse conflito de interesses, clube pensando em gestão de elenco, jogador pensando em minutos e trajetória, que está no centro da novela de Endrick agora. O Real Madrid não fecha as portas para um novo empréstimo de Endrick, mas o próprio jogador e seus empresários bateram o pé. Por enquanto, a prioridade é ficar e brigar por espaço, mesmo com a concorrência de Gonzalo Garcia e a chegada iminente de reforços como Yan Diomandé e possivelmente Michel Olise. O que fica claro é que esse não é o caso isolado, é um retrato de como o futebol europeu de hoje lida com seus jovens e mais talentosos jogadores, comprando em excesso e decidindo depois quem fica e quem sai, e quem simplesmente para de crescer no banco de reserva. E você, o que acha? O Endrick deveria aceitar sair de novo para ganhar ritmo, como fez com sucesso no Lyon? Ou tem razão em bater o pé e brigar por espaço no Real Madrid? Deixe nos comentários. Se você ainda não se inscreveu no canal, se esse vídeo te ajudou a entender a novela, deixa o like, comenta e se inscreve para não perder a atualização quando essa história tiver um desfecho.